dúvida é uma discussão um pouco mais teórica aqui, que eu queria comentar com vocês. Vou até passar algumas orientações também no PJ Calc, mas é uma discussão mais teórica. O que me foi perguntado? O seguinte, gostaria que me orientasse no seguinte ponto. É possível criar mais de uma programação de cartões de ponto, sendo o período inicial e final os mesmos? Já respondo desde logo, não. Tá? O sistema PJ Calc ele não permite que você faça dois cartões de pontos com períodos coincidentes. Tá? Aqui ele está falando os dois períodos, né? O período inteiro coincidente, mas não é possível nem um dia coincidente. Seria interessante se ele permitisse? Seria interessante, mas do ponto de vista de implementação isso, do algoritmo, é complicado de fazer. Por quê? Porque uma quantidade interfere na outra. Né? Mas seria interessante se a gente pudesse apurar quantidades diferentes em cartões de pontos diferentes. É essa a dúvida, né? Que o colega trouxe. Essa vontade, na verdade, de apurar essas quantidades diferentes. Isso acontece, por exemplo, no caso do motorista profissional. Que você tem, por exemplo, aquele tempo de espera, que a forma de apuração dele é totalmente diferente das horas extras. Né? Inclusive, a forma de remuneração é diferente também. E a gente não tem como fazer dentro do sistema. Tá? E aí ele coloca, tá? Por que surgiu essa dúvida nele? Bem, é porque eu me deparei com uma sentença em que o reclamado foi condenado a pagar o adicional de 10 minutos de horas extras a cada 50 minutos de horas extras trabalhadas pelo reclamante. Ou seja, completa-se 1 hora. Tá? Então, se o trabalhador laborou 50 minutos de horas extras, ele teria direito a um descanso, né? Aqui é uma categoria que estava sujeita à insalubridade, então exigia-se esse repouso, né? Era uma questão de ergonomia. Então ele teria o direito a 10 minutos de repouso para depois voltar a trabalhar, mesmo nas horas extras, tá? Ele tinha tanto intervalos dentro da jornada habitual e também deveria haver um respeito a um intervalo na jornada extraordinária. Ah, mas da onde veio o fundamento para isso? O fundamento para isso veio num acordo, né? Uma ação civil pública, e aí foi entabulado um acordo, e a empresa tinha aceitado essa estipulação nesses termos, ou seja, para garantir que quando houvesse extrapolação da jornada, que houvesse repousos garantidos, né? Que houvesse períodos de descanso garantidos a cada 50 minutos, e foi descumprido isso. Tá bom? E aí ele fala, né, que gostaria que tanto o relatório quanto a visualização da grade demonstrassem separadamente os dois fatos. Porque o que ele fez? Ele simplesmente entrou dia por dia dentro do sistema e aonde tinha 50 minutos, ele jogou mais 10 minutos para frente, para que o sistema apurasse como horas extras também. Tá? Bom, a solução que o colega trouxe é adequada? É adequada. Tá? É uma solução possível? É uma solução possível, por quê? Justamente porque o sistema não permite cartões de ponto com períodos coincidentes. Tá? Ah, professor, mas tem algum outro caminho, tem alguma outra forma que eu posso fazer também? Tem, pessoal, mas assim, são formas manuais, tá? O que você pode fazer? E aqui eu vou mostrar para vocês um outro caminho também que é possível, né? Possível de se fazer com base nessa questão que o colega trouxe. Deixa eu mostrar aqui só o trecho da sentença. Defiro o pedido autoral para condenar a ré no período imprescrito, a pagar diferenças de horas extras em razão da nulidade do acordo de compensação que foi declarada, né, nos termos da súmula 85. Então, você já tinha que apurar horas extras utilizando a súmula 85, e além disso, você teria que calcular a supressão das pausas ergonômicas acordadas na ACP, pela não concessão de 60 minutos de pausa durante a jornada. Então, ele tinha que ter os 60 minutos de pausa durante a jornada habitual, tá? Inclusive, até tem um aspecto interessante nessa dúvida que o colega trouxe, porque esses 60 minutos poderiam ser fracionados. Vou até mostrar para vocês que, nesse caso, esse fracionamento, o PJ Calc já atende bem. Mas ele também teria que apurar essa supressão das pausas quando não houvesse a concessão de 10 minutos de pausa extra a cada 50 minutos trabalhados após a prorrogação de jornada. Bom, então vamos lá para o PJ Calc, para a gente discutir sobre esse caso aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui que é importante? Bom, tá aí, né? Na tela. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um cálculo aqui somente com um mês para a gente entender o raciocínio. O importante é isso. É a gente ver como seria a prática, né, para um mês. A gente vendo para um mês, a gente consegue fazer para os outros. Somente reproduzindo o mesmo raciocínio. Tá?
Então, o que a gente tem que pensar aqui, né, nesse caso? A gente tem que pensar no seguinte, olha, o que a gente tem que pensar aqui? Tem que pensar assim, ó. Em primeiro lugar, né, aqui eu construí um exemplo qualquer para vocês. Coloquei aqui o cartão de ponto, coloquei um mês só de cartão de ponto, só para a gente entender o raciocínio. Coloquei aqui a apuração de acordo com a súmula 85 do TST. A gente tem uma aula dentro do curso que apura as horas extras conforme a súmula 85. Está lá num dos últimos módulos, que é justamente quando a gente faz a liquidação de uma sentença completa. Tá? Mas qual que é o raciocínio, né, da súmula? Havendo a descaracterização do acordo, então o que vai acontecer? As horas extras até a segunda, e aqui por isso que está 2 horas, até a segunda hora extra diária, será paga apenas pelo adicional. Tá? O que ultrapassar a segunda hora extra diária será paga, ou a 44ª semanal será paga como hora extra cheia. Tá bom? Então, essencialmente é esse o raciocínio que o próprio sistema já traz. E aí eu tenho que colocar aqui qual é o limite diário, né? Padrão 8 horas por dia. E aqui eu criei uma jornada, não fiz nenhuma alteração em nenhum outro campo. Tá? Só um ponto importante aqui, antes de eu seguir adiante, só para mostrar para vocês aqui, aquele campo que eu havia dito para vocês, que é a possibilidade de eu considerar o fracionamento do intervalo intra-jornada. Então, se eu venho aqui e faço a marcação, tá, do intervalo intra-jornada, por exemplo, aqui em jornadas superiores a 6 horas, o sistema me permite considerar o fracionamento do intervalo intra-jornada, que é importante para esse caso. Ou seja, se eu tiver 3 períodos de 20, para o PJ Calc estará considerado, né, que o intervalo entre a jornada foi plenamente cumprido, ou seja, não houve supressão, não há o que pagar. Tá? Então, é permitida essa opção aqui. Então, essa opção está resolvida dentro do PJ Calc, mas o que o colega perguntou não é essa, e por isso que a pergunta é boa. O que ele perguntou? Olha, eu quero saber o seguinte, como que eu vou apurar aqueles 10 minutos a cada 50 minutos de hora extra? Esse daí o sistema não vai fazer para você automaticamente. Aqui eu gerei uma jornada, tá? Encerrando às 18, 19, 18, só para dar uma flutuada, para mostrar para vocês aqui. Vamos visualizar o cartão, apurando o cartão de ponto. Só para mostrar para vocês, olha aqui, o que o sistema nos dá como resultado. Ele nos dá mês a mês, aqui eu só tenho um mês, mas teria vários meses. Qual é o número de horas trabalhadas, o número de horas extras cheias, aqui o adicional da súmula 85 para que eu calcule somente o adicional de horas extras, de acordo com a súmula 85, e aqui o número de dias trabalhados, tá bom? Então, eu consigo apurar o que o magistrado pediu, ou seja, número de horas extras, perfeito, o adicional de horas extras de acordo com a súmula 85 eu consigo. Se eu tiver todas as marcações do cartão de ponto, com todas as pausas que foram feitas dentro da jornada ordinária, eu vou conseguir apurar o intervalo, o respeito ao intervalo intra-jornada, que deveria ser de 60 minutos, mesmo que fracionado, mas falta as pausas lá de 10 minutos, quando ultrapassar, né, quando se ultrapassar o limite lá, o limite diário, tá bom? Como que eu posso fazer isso? E aí é um ponto importante que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, olha, em algumas situações no PJCalc, a gente inevitavelmente vai ter que recorrer a um sistema paralelo, que geralmente vai ser uma boa e velha planilha do Excel mesmo, né? O que eu posso mostrar aqui para vocês, só como um indicativo, né, uma linha de raciocínio para que vocês possam apurar aquela quantidade lá à parte, tá? Aqui, o que eu posso fazer? Um ponto importante que é pouco utilizado é que o relatório que o PJ Calc produz, ele pode ser em PDF, mas também ele pode ser em HTML. HTML é mais fácil para você copiar as informações e transportar lá para o Excel, tá? Elas já vêm formatadinhas, tá? No PDF às vezes funciona também, mas é mais garantido o HTML. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, o que o HTML pode te dar nesse caso. Ele pode te dar, por exemplo, o cartão de ponto diário. Eu vou fazer isso e vou mostrar aqui na tela para vocês o cartão de ponto diário aberto aqui justamente.
aqui no PJCalc. Deixa eu mostrar para vocês. Em HTML, olha aí. Olha o que eu tenho. Tá? Aqui a visualização é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas olha as informações que eu tenho. Ele me dá todas as ocorrências do cartão de ponto diário. Bom? Inclusive o adicionado à súmula 85, as horas extras semanais, horas trabalhadas. Nos trouxe as informações diariamente do cartão de ponto. Eu posso pegar essas informações, copiar e colar numa planilha, trabalhar em cima dessas informações da forma como eu achar interessante, para apurar as quantidades que eu quero. Por exemplo, no caso desse trabalhador aqui, o que a gente tem? Que a cada 50 minutos de horas extras, ele tem direito a 10 minutos. Não é isso? Olha o que eu tenho aqui. Você concorda que, nesse caso, esse adicional da súmula 85, ele já significa o número de horas extras após a jornada normal? Para nós não é nesse caso? Que é exatamente uma informação que é interessante. Então, eu já tenho aqui, ó, nesse dia houve 1 hora extra. Nesse dia houve 2 horas extras. Lógico, aqui está muito bonitinho, porque as jornadas são fixas, né? Eu coloquei jornadas fixas lá no cartão de ponto. Mas a gente poderia ter coisas bem diferentes lá, vindas diretamente do cartão de ponto mesmo do trabalhador. Né? Números quebrados aqui e tudo mais. Então, eu posso transportar essa informação lá para dentro do Excel e lá no Excel trabalhar isso. Aí eu posso fazer esse jogo, ou seja, conseguir falar assim, não, ó, a cada 50 minutos que tiver aqui, eu vou jogar mais 10 minutos dessa pausa. E aí eu crio mais uma quantidade, né? Observe aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui que é possível copiar, tá? Tá vendo? E ele vai no formatinho de planilha. É só dar o Ctrl+C, Ctrl+V dentro do Excel e ele já sai com a formatação razoavelmente boa, tá? Em alguns casos a gente tem que deletar algumas colunas e tal, mas assim, via de regra é uma boa formatação. E aí o sistema nos dá essas informações. Então aqui eu poderia simplesmente, né, concluir aqui, por exemplo, que aqui como teve 1 hora, você concorda comigo que o trabalhador vai ter direito a 10 minutos. Aqui como ele teve 2 horas, esse trabalhador vai ter direito a 20 minutos e daí por diante. Então eu consigo fazer essa apuração de forma paralela numa planilha, e aí na planilha eu posso somar esses valores, posso fazer tudo. O que eu tenho que fazer? Que aí é interessante do ponto de vista de transparência. É mostrar, quando você for incluir isso, né, no seu cálculo, você demonstrar o procedimento que você adotou. Então, você fala, olha, tal, incluí aqui, peguei essa informação, fiz essa apuração e encontrei aqui a quantidade de pausas que foram desrespeitadas. E aí você consegue fazer isso claramente, tá bom? Você pode, inclusive, pegar essas informações, né, consolidar isso mês a mês e importar como uma nova planilha para dentro do PJCalc, que você sabe muito bem que é possível fazer isso. Então, é uma das possibilidades que a gente tem também, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma planilha que eu peguei a partir dessas informações e gerei os dados que o colega precisava. Só para mostrar aqui para vocês que é possível fazer isso. Deixa eu projetar essa planilha na tela para vocês. Olha aí o que eu fiz. Peguei exatamente aquelas informações, observem aqui, né? São elas mesmas, horas extras, extras semanais, adicional da súmula 85. Eu fiz uma edição manual só para ver o resultado. E olha aqui o que eu fiz. Peguei exatamente aquelas informações que o sistema me deu, tá? Como eu disse aqui, gerou várias colunas, eu tive que deletar algumas, mas um pouquinho de trabalho, mas consegue-se resolver o problema. E aí eu construí uma fórmula para poder calcular essa pausa ergonômica. Olha aqui o que eu calculei. Eu disse o seguinte para o sistema, eu falei, olha, você vai pegar, né, esse valor aqui do adicional da súmula e eu vou multiplicar pela divisão entre 60 minutos e 50, que é uma regrinha de 3, né? Para que eu diga, na verdade, porque, na verdade, a pausa é a cada 50 minutos, e não a cada hora. Então, isso eu tenho que fazer essa compensação. Então, fiz exatamente essa proporção, né? Trunquei o valor aqui, com uma casa decimal só, para que eu soubesse, não, ele vai me dar tantas horas. E depois multipliquei justamente por essa proporção aqui, que é de 10 sobre 60, porque, na verdade, eu só tenho, cada 60 minutos, eu tenho 10 minutos de pausa. Então, eu consegui fazer isso e consegui ver aqui quantas horas de pausa ergonômica eu tenho. Esse trabalhador teria direito, já em números decimais, tá?
não em sistema horário, né? Eu tenho aqui 0,17 horas de direito nessa pausa ergonômica. E aí eu posso fazer isso todos os dias e consolidar isso mês a mês. Bom? Ah, professor, mas é trabalhoso. É, de fato, era muito bom se o sistema nos permitisse fazer isso. Mas convenhamos que o sistema nunca nos permitirá fazer todos os cálculos, todas as marcações. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente vai precisar recorrer a uma planilha. Bom, depois eu até vou subir essa planilhazinha lá para vocês, tá? Para que vocês também tenham acesso a ela, possam ver a fórmula. Eu não fiz para todos os dias, né? Eu fiz para alguns dias só como exemplo da fórmula aqui. Bom, mas é isso.